o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 2. Raça, continuidades e atualidades. Continuando a nossa discussão sobre raças e relações étnico-raciais, quando conversamos na semana anterior sobre as raízes do conceito de raça e sobre as origens do racismo no Brasil, continuaremos aqui a refletir sobre essa discussão, sobre a trajetória histórica do conceito de raça e compreender como ela se relaciona com os dados de mobilidade e estratificação social no Brasil atual. Quando falamos sobre a obra de Gilberto Freire e essa contribuição sobre esse mito da democracia racial no Brasil, temos aqui como objetivo, dando nossa continuidade, fazer uma leitura crítica diante desse tema. A ideia de democracia racial no Brasil foi tão potente que atraiu até mesmo a atenção da internacional. A Unesco, órgão ligado à ONU, em 1950, financiou uma ampla pesquisa sobre a relação racial no Brasil, envolvendo vários cientistas sociais. E nessa proposta, o objetivo da Organização das Nações Unidas pretendia usar o caso Brasil como um exemplo de convivência pacífica entre grupos raciais a ser seguidos por outras nações. Mas nesse contexto, a gente vai observar que a ONU percebeu que, na realidade, nós tínhamos uma grande problemática do racismo no país. Colocando aqui em destaque a pesquisa do sociólogo Florestan Fernandes, que trazia comprovações justamente ao contrário do que Gilberto Freire havia defendido anteriormente. Em uma das suas grandes e principais obras, que é A Integração do Negro na Sociedade de Classe, de 1978, nós temos aí na imagem um exemplar dessa obra, o sociólogo descobriu o que se chamou de o mito da democracia racial. Em seu estudo, revela-se que a questão racial no Brasil manifesta fortes sinais de discriminação e preconceito. E o mais importante de tudo, a condição da cor estava intimamente relacionada com a desigualdade social. Então, aqui, nessa proposta de Florestan, nós temos uma leitura sobre a desigualdade social no Brasil, que tem relações diretas com a escravidão e, mais particularmente, com as formas como a população negra foi excluída e marginalizada do processo de modernização da sociedade brasileira, após, inclusive, o período de abolição da escravidão. Nessa reflexão, aqui, colocando o sociólogo e a ideia de democracia racial, amplamente aceita pelo senso comum, serviu para difundir a ideia de, letra A, de que não existe definições sociais entre negros e brancos, B, de que há uma suposta convivência pacífica entre eles, C, de que os negros e brancos têm as mesmas oportunidades econômicas, sociais e políticas, e nessa proposta, e diante dessas ideias, por sua vez, gera outras ideias racistas também sustentadas pelo senso comum, tais como, letra A, o negro não tem problema de integração social. B, o negro está satisfeito com sua condição social e estilo de vida. E C, que o negro se encontra em uma situação desfavorável e isso se deve exclusivamente à sua incapacidade de superar as dificuldades tais como a pobreza e o desemprego. E aí a gente vai fazer uma recapitulação aqui também na semana anterior, quando colocamos essa ideia sobre a incapacidade do negro. Que aqui a gente tem uma explicação muito próxima à ideia aqui do darwinismo social, a ideia de raça superior à outra, né? Essa visão etnocêntrica europeia. E nessa contribuição a gente vai começando aí a ter essas ligações, como essas ideologias, esses pensamentos racistas intensificaram as relações sociais no Brasil, inclusive refletindo em questões contemporâneas. Então aqui uma pergunta que serve, que sempre devemos fazer ao exercitarmos o nosso olhar sociológico, que é: o que interessa este estado de coisa? Na presente discussão, deveríamos nos perguntar a quem interessa difundir pelo senso comum, ou seja, a que pode interessar que as pessoas, em geral, apoiem ideias que escondam a real origem da desigualdade racial no Brasil. Talvez aqueles que herdaram a responsabilidade sobre esse atual estado de coisa, que têm o poder de transformá-lo e que,
ainda assim o conservam como esta, pelo fato de estarem em seu privilégio e interesse particular. Aqui é uma leitura bastante importante para a gente contextualizar um ponto de interpretação, que é, quando falamos das questões da desigualdade étnico-racial no Brasil, quando falamos da discriminação das pessoas não brancas, nós temos que incluir aqui as pessoas brancas nessa discussão, porque muitas vezes nós, que estamos aí definidos como pessoas brancas, nós não percebemos o nosso olhar e nosso problema enquanto relações étnico-raciais. Ou seja, o que eu quero colocar aqui? Que o problema do racismo no Brasil não é só coisa de preto, né, da população negra, mas sim é problema de branco também, porque nós somos privilegiados nessas relações sociais. Então, aqui é uma problemática que o Florestan Fernandes coloca para a gente o mito da democracia racial, desresponsabilizando os brancos, especialmente os de classes dominantes, herdeiros da elite escravocrata no século XIX, e os isentam do efeito degradante causado pela decisão política dessa classe, de abandonar a comunidade negra que explorou durante séculos até a abolição e mais além. Então, aqui a gente já percebe a nossa problemática nas nossas relações sociais no Brasil, em relações às questões étnico-raciais. Então, quando falamos da formação da população brasileira, que é fruto de uma decisão política tomada em vários momentos da história, nós vamos observar as decisões que podem citar extermínio de índios, a escravidão africana, o incentivo à imigração europeia e, mais tarde, outras integrações, como japoneses, sírios libaneses, e essas decisões políticas foram tomadas com bases em ideologias vigentes em cada época, como a principalmente aqui refletida por nós, o racismo científico, colocando aqui essa marginalização da população negra, indígena, mestiça, onde tem a ver com essas decisões históricas. Então, como leitura aqui, colocando essas hierarquias de poder e privilégio diante da nossa organização social e posicionamento das pessoas e os grupos, né, sociais em diferentes estratos da estrutura social, vamos refletir de uma forma simplificada como podemos pensar aqui a estrutura social, um grande prédio, e os estratos sociais como os seus andares. Se a gente faz essa leitura aqui, quanto mais alto o andar que um grupo social ocupa, mais poder de decisão política e econômica ele tem sobre como funciona a sociedade, suas leis, a distribuição de riqueza, o papel das políticas, suas ideologias, influências da religião sobre o Estado, suas políticas públicas de emprego, saúde e educação. Quando colocamos aqui a relação sobre mobilidade social, de determinado grupo nessa estrutura define as suas oportunidades. Quando a mobilidade é ascendente, significa que um grupo sobe os andares, tendo mais oportunidades e maior poder de decisão sobre sua condição de vida. Quando colocamos essa mobilidade em decrescente, significa que suas oportunidades e o poder de decisão são reduzidos. Aqui a gente tem uma leitura bastante interessante para colocarmos aqui nas observações de Karl Marx e de Max Weber, quando falamos aí sobre classe social e também estado social. Mas, colocando aqui uma reflexão do nosso contexto no Brasil, diante a chance de vida entre os grupos que ocupam os diferentes estratos sociais no Brasil. Então, aqui a gente vai colocar um questionamento diante da realidade brasileira e colocarmos, né, qual a diferença entre as oportunidades e chances de vida entre os grupos que ocupam os diferentes estratos sociais no Brasil. O acesso à saúde de qualidade é igual para todos? Em um cenário de pandemia como nós estamos vivendo, né, diante da Covid-19, como os grupos dos estratos mais baixos, colocando aqui, né, menor decisão, menor poder, têm a escolher aderir ao isolamento social. Tem condição de comprarem materiais de higiene para prevenção do contágio? Como a população negra, por exemplo, se encaixa nesse cenário? Então, aqui a gente tem uma problemática para a gente contextualizar momentos atuais e como isso tem relações na questão dessa mobilidade social, muitas vezes, né, colocada aqui no Brasil, que todos nós temos direitos iguais, todos somos iguais, a mobilidade acontece, nós vivemos numa democracia racial, inclusive, e refletir também a questão das relações étnico-raciais. E aqui, colocando levantamentos estatísticos diante o censo demográfico,
que a gente tem que colocar um ponto também de observação, né? A falta que está sendo o censo demográfico deste ano, né? O censo que era para ser ano passado, mas diante da pandemia era para ser, então, esse ano, e está sendo agora negado, né, o investimento para esse censo, que é uma coleta importantíssima. Temos que observar aqui o cenário, né, diante de décadas aí que o censo coleta, diante a questão da desigualdade social e na distribuição de direitos, nas condições de vida e as suas relações com os marcadores sociais de raça no Brasil. Esses dados, né, levantados aqui sobre o mercado de trabalho, o acesso à educação, o lazer, o saneamento básico, mortalidade infantil, expectativa de vida, o salário e os rendimentos, a respectividade na mídia e na política, as violências políticas, a população carcerária, a violência obstétrica, o feminicídio, a homofobia, o genocídio da juventude negra, revelam de forma ampla a continuidade da condição desfavorável da população negra frente a todas essas questões. Aqui nós temos dados estatísticos para explicar, em grande parte, os obstáculos que se impõem à população negra e que dificultam sua mobilidade ascendente na estrutura social no Brasil. São dados para a gente entender a problemática vivenciada nas relações sociais no Brasil. E aqui colocando o contrário do senso comum, que afirma que a pobreza é uma responsabilidade individual e fruto da incapacidade de uma pessoa para superá-la, a sociologia afirma que ela é produto de formas como a organização mais ampla da sociedade, sua estrutura, né, pensando aqui a leitura do prédio, construída através da história, influenciando as oportunidades de determinados grupos sociais, tais como a população negra, resumindo a pobreza, por exemplo. Não é um problema individual, mas sim um problema social, que influencia a vida de várias pessoas de formas parecidas. Colocando aqui um dado bastante interessante, nós temos uma pesquisa de opinião que foi promovida pela Universidade de São Paulo, a USP, em 1988, logo um período ali, nós estamos vivendo aos 100 anos da abolição da escravidão no Brasil, e essa conquista da redemocratização do Brasil com a Constituição Federal de 88, nós temos duas perguntas que chamam a atenção nessa pesquisa. A primeira é, você tem preconceito de cor? Foi mencionada aos entrevistados. E a segunda era, você conhece alguém que tenha preconceito de cor? E se sim, descreve o seu grau de relacionamento com essa pessoa. E aqui a gente tem uma leitura interessante quando pegamos os dados. Por quê? Porque 97% dos entrevistados afirmavam que não tem preconceito nenhum. Porém, 99% disseram que conheciam pessoas preconceituosas, incluindo amigos, parentes e namorados. Então, aqui a gente tem uma reflexão, né? E trazendo aqui novamente o estudo de Florestan Fernandes para fazer essa interpretação diante nessa forma bem brasileira de racismo, né? Um racismo à brasileira, o preconceito de ter preconceito. A gente vai observar que no Brasil nós temos uma ilha, né, de democracia racial. Eu não sou racista, mas existe racista, né? Eu conheço racista. Como é que você tem um recorte da população ali nessa estatística, mas que aponta que 97% não se considera racista, mas conhece alguém racista? Ou seja, muitas vezes reproduzimos o racismo de forma velada, só que cada vez mais escancarado, né? E principalmente sendo liberto essa discussão. E aí, colocando essa proposta, essa reflexão, a gente vai colocando, né, esse racismo de marca, né, esse racismo de cor, esse racismo de origem, que vamos trazer várias leituras sobre esses temas, colocando essa construção da biologia de que não existe raças, mas apenas uma raça humana, foi importante para o combate ao racismo. Porém, a gente tem que colocar a resistência de associação e a mobilização das pessoas na luta por direitos, igualdade com os movimentos negros e, sobretudo, o crescente protagonismo público de ativistas, artistas, educadores, intelectuais negros e negras, também são fundamentais para pensar o que é a raça e o racismo e seus efeitos. A discriminação baseada no fenotipo persiste. E a gente tem que colocar que a ideia de raça, assumida pelo senso comum, ainda é bastante influenciada pela ideia de hierarquia racial, lá do século XIX, e ainda sustenta um sistema de exclusão social, refletindo principalmente os tempos atuais. Podemos, então, aqui observar que persiste na nossa sociedade uma colonialidade, ou seja, que
Apesar de várias transformações, as relações sociais atuais ainda preservam traços do nosso passado colonial e escravocrata. Então, aqui o papel da sociologia em falar e colocar que a raça que permanece sendo um importante conceito de marcador social da diferença, que nos aproxima de explicar de como funciona realmente nossa sociedade atual. Atividades. Observe o gráfico e a charge abaixo. Nós temos aí um gráfico que fala sobre a distribuição de pessoa por cor ou raça, colocando aí representações dentro de uma escala de hierarquias aí de uma empresa. Temos aí também uma charge provocativa, bastante provocativa, inclusive, sobre essa ideia do termo de democracia racial, né? E uma reflexão bastante crítica aí, proposta para a gente fazer a leitura. Então, vamos para a nossa proposta da questão. Uma pesquisa do Instituto Ethos, de 2019, com as 500 empresas que mais lucram no Brasil, apontam a subapresentação da população negra, pretos e pardos, no seu ambiente de trabalho, sobretudo nos seus cargos mais altos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população negra apresenta atualmente cerca de 56% do total da população brasileira. Relaciona-se os dados estatísticos apresentados com a crítica social apresentada na charge do cartunista Bira, e produz uma reflexão sobre a ideia de democracia racial, respondendo à seguinte pergunta: existe democracia racial no Brasil? Justifique sua resposta. Então aqui, gente, nós temos uma grande problemática para a gente trazer. Primeiro, conceitua o que é democracia racial criada, né? Essa ideia de democracia racial criada no Brasil. E aí, reflita quanto isso impacta nas nossas relações étnico-raciais no país. O quanto isso disfarça, muitas vezes, a realidade de como ela é. E aqui vocês vão problematizar na sua reflexão sobre essa ideia de democracia racial, dando sua justificativa na sua resposta. Então, pessoal, peço que vocês fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.